Olá, acadêmicos e acadêmicas do primeiro ano de pedagogia, sejam todos bem-vindos para mais um encontro. Hoje, retornando, ao nosso conteúdo da história da educação, onde paramos nas discussões e nas mudanças ocorridas no período da Revolução Industrial. E aí, no início do século XIX, houve grandes transformações sociais e econômicas. E aí, no Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, dentro de todo esse contexto, surgem duas correntes opostas: o positivismo e o socialismo. Hoje eu vou tratar especificamente um pouco do positivismo, falando um pouco da sua origem, das suas características, a sua influência no campo educacional. E é dentro dessa mudança, dessa movimentação no início do século XIX, que eu estava dizendo, transformações sociais, econômicas, políticas, ideológicas, tecnológicas e científicas profundas decorrentes da consolidação do capitalismo, através da propagação das atividades industriais na Europa e outras regiões do mundo. Dentro desse contexto surge o positivismo. Com Augusto Comte vai surgir então o positivismo, buscando, buscando uma solução e uma explicação também para essa organização da sociedade. A Europa, no século XVIII e século XIX, viu significativas mudanças que resultaram em intensas revoluções. Não só de se estranhar que mudanças intensas e revoluções que resultam em crises. Então, toda essa movimentação capitalista, burguesa, industrial, o surgimento, as revoluções constantes. Então, o século XIX foi marcado por intensas crises. E aí, essas crises, na Inglaterra, as indústrias cresciam a todo vapor, resultando então desse crescimento, surgindo o crescimento desordenado das cidades, ocorria o desemprego, desigualdade social, os desabrigados, pessoas passando fome, morrendo de doenças, além dos trabalhadores fabris não terem direitos garantidos, o que era expresso por jornadas de trabalho desumanas e de baixa remuneração. A França viveu um período conturbado pós-revolução, pois durante certo tempo não houve um governo que garantisse a ordem social e política. Então, tudo isso, todos esses acontecimentos, na mesma proporção em que as técnicas e a ciência avançavam, o deixou os intelectuais da Europa confusos e vão surgir diversas correntes. E aí, no caso de hoje, falando do positivismo, o Augusto Comte, diante de toda essa movimentação, de toda essa dinâmica, de toda essa revoluções, mudanças econômicas, problemas sociais, ele vai apresentar uma proposta de saída para as crises. E aí, com a criação da sociologia, para entender a sociedade, ele traz uma teoria chamada, para explicar isso, chamada o progresso científico, e determina o modo de agir das pessoas. E aí o positivismo, ele vai estabelecer justamente essa relação entre o desenvolvimento moral e científico da sociedade, criando uma hierarquia do que ele chamou de grandes ciências. O pensador enxergou a biologia e a sociologia como os dois grandes pilares do progresso científico da humanidade. O avanço científico deveria fixar-se junto ao avanço moral, para o progresso da humanidade, o que somente seria alcançado por meio da ordem e da disciplina, isso segundo Comte. Em meio a isso, e para explicar a necessidade do positivismo, o filósofo ele formulou a chamada Lei dos Três Estados, uma teoria que classificava três grandes momentos de desenvolvimento da humanidade. Aí ele chamou o primeiro momento chamado do que é os três estados, o estado teológico, e que é um momento místico quando o ser humano acreditava em deuses e seres mitológicos e acreditava que estes seres sobrenaturais toda a responsabilidade pela criação e manutenção do mundo. Que esses seres sobrenaturais
né, que tinha toda a responsabilidade pela criação e manutenção do mundo. Então, esse é o primeiro estado que ele fala teológico em que passa o desenvolvimento da humanidade. O segundo ele chamou de estado místico, aliás, desculpe, metafísico, período iniciado com o surgimento da filosofia e que explicações mitológicas já não eram tão aceitas, dando lugar à necessidade de argumentações lógicas, racionais, para formular teorias sobre o mundo. O terceiro estado ele chamou de estado positivo. Segundo Comte, esse era o estágio inaugural em sua época, quando o ser humano passa a buscar fundamentação de suas teorias na observação, no trabalho empírico com a natureza, fortalecendo as ciências e também fortalecendo a busca por explicações sobre a natureza, na própria natureza. A ciência seria encarregada de operar essa busca, levando adiante a marcha para o progresso. Aí ele vai nesse sentido, podemos ler isso, né, nas suas obras. Uma delas é O Nascimento da Ciência Moderna, e o positivismo ele tem algumas características, né? A doutrina filosófica dele é como uma continuidade do iluminismo. A inspiração política e científica do positivismo estava nos ideais do iluminismo. E ele dá, dentro desse contexto, como o socialismo também vai nascer dentro desse contexto. A outra característica, né, é chamada doutrina sociológica. Visando garantir a ordem social, o positivismo atua como uma doutrina que, partindo dos estudos sociológicos, serve de base para o comportamento social e moral das pessoas. Aí na outra característica é a doutrina política. A disciplina, o rigor, a ordem social eram requisitos políticos para garantir o avanço social na ótica positivista. É uma disciplina e rigor da ordem social. Outra característica é o desenvolvimento das ciências e das técnicas. O progresso social estaria intimamente ligado ao progresso intelectual, científico e tecnológico. Aí ele vai, embora que ele contrariasse, que ele também desenvolvesse críticas e não concordasse com a questão da religião, do espírito religioso, ele vai transformar o positivismo numa religião, então, que é a religião positiva. E Comte entendia que a humanidade precisava de relações de devoção. A devoção antes baseada na fé em Deus e nos deuses. Se bem que antes ele, né, combatia a questão da religião. E ele vai fazer do positivismo uma religião. No positivismo dá lugar para a fé nas ciências como única depositária de confiança da humanidade, surgindo o cientificismo. Ele considera que a ciência é a única capaz de alcançar o conhecimento e de produzir conhecimento. Por isso o nome de cientificismo, caracterizado pela oposta incondicional nas ciências, aposta, aliás, né, caracterizado pela aposta. Ele apostou, né, de forma incondicional nas ciências como fonte total do conhecimento verdadeiro. E aí ele chamou essa religião de religião da humanidade. Vocês lembrem qual é a frase que está na bandeira brasileira? Ordem e progresso. Esse é o lema do positivismo pregado, divulgado pela filosofia positivista de Comte. Ordem e progresso. Lembramos que nós estávamos falando aí de que o progresso, né, ele vai depender da disciplina, do rigor e tudo mais. Então a nossa bandeira, ela traz um lema positivista. Quanto às premissas, né, as premissas do positivismo, alguns autores, né, desta corrente concebem que as sociedades são regidas por leis naturais. Desta maneira, tais leis naturais da sociedade seriam independentes das vontades humanas, predominando uma harmonia natural na vida social. Considero ainda que seria necessário aplicar o método da ciência da natureza para o estudo das sociedades. Aqui está um grande ponto, né, que desenvolveu diversas críticas ao positivismo, que ele quer utilizar o mesmo método de estudo
para os fenômenos da natureza para a questão dos fenômenos sociais. E eles, então, não vão levar em conta todos esses embates ideológicos, ele tem que ser neutro. Então, em terceiro lugar, e não menos importante, destaca-se que o cientista social deveria observar e explicar as causas dos fenômenos da sociedade, despedindo-se de todo, aliás, despindo-se, né, de todo julgamento de valor, difundindo a doutrina da neutralidade axiológica do saber. Axiológica é o valor do saber. Então, quer dizer, uma atitude neutra. Essa é o grande, a grande ponto, que podemos dizer assim, de questionamento do positivismo. Querer tratar os fenômenos sociais, querer analisar os fenômenos sociais da mesma forma como se analisam ou como se busca, né, estudar os fenômenos da natureza. Auguste Comte estava convencido de que a educação deveria levar em conta em cada indivíduo as etapas que a humanidade percorrera, que é a chamada lei dos três estados. O pensamento feticista da criança seria superado pela concepção metafísica, e esta, finalmente, pela positivista, no momento em que atingisse a idade madura. O positivismo permeou de maneira eficaz a pedagogia daí em diante, ora de maneira explicativa, ora camuflada. Por exemplo, antes de Durkheim, a teoria da educação assumia orientação predominantemente intelectualista, por demais, presa à visão filosófica, idealista e individualista. Para Durkheim, que ele vai depois ter uma influência e o seu pensamento está ligado à proposta também positivista, ele diz o seguinte: a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destina. Essa é a visão da educação, porque ele vai justamente sofrer essa influência e também estará a filosofia positivista está dentro dos pensamentos, né, de Durkheim. A vantagem da perspectiva durkheimiana está no mérito de ter acentuado o caráter social dos fins da educação e, além disso, instituiu a pedagogia como disciplina autônoma, desligada da filosofia, da moral, da teologia. Também Durkheim, influenciado pela corrente positivista, ele desenvolve uma concepção determinista, né, uma visão da sociedade determinista, funcionalista e organicista da sociedade. E ele compara, né, se pode estudar a sociedade como se estuda, né, um organismo vivo. E aí aquela comparação da sociedade com uma colmeia, né? A colmeia, ela, se vocês sabem, ela tem, cada um dentro da colmeia tem a sua função, né? Por isso funcionalista. Tem justamente a rainha, o zangão, as operárias, aquelas que vão trabalhar buscando mel, as guardiãs, aquelas que voam localizando para localizar onde existem as flores para buscar o néctar, e elas têm todo um. Aí, comparando a sociedade dessa forma, chama-se funcionalista, quer dizer, muito determinista. Você vai ser operário e você vai ser operário a vida toda, não precisa fazer mais nada. Então, nesse sentido, há uma perspectiva nesse sentido de querer tratar os fenômenos sociais da mesma forma como se estuda os fenômenos naturais. De lá para cá, né, por exemplo, dessa visão durkheimiana, de lá para cá tem sido grande contribuição à sociologia, não só a análise das relações entre escola e meio social, como também a melhor compreensão dos problemas educacionais. Ela também, a outra corrente que sofreu e que vai dar seguimento da questão do positivismo é a psicologia do behaviorismo, né? Então, no século XX, a psicologia, né, continuou
a sofrer influência da tendência positivista, sobretudo, né, o behaviorismo norte-americano. O método dessa corrente de psicologia privilegia os procedimentos que levam em conta a exterioridade do comportamento, o único considerado capaz de ser submetido a controle, experimentação e objetivos. A descoberta do russo Pavlov sobre o mecanismo do reflexo condicionado, e aí aplicados nos Estados Unidos, né, por Watson e posteriormente por Frederick Skinner, né? E a contribuição de ambos influenciou fortemente a pedagogia. Eu lembro quando eu estudei pedagogia, havia até alguns métodos, alguns esquemas de medição, né, da capacidade intelectual das pessoas. Tudo isso é fundamentado dentro dessa característica do cientificismo, a possibilidade, né, de justamente estudar o ser humano, as pessoas, a sociedade, utilizando o mesmo método científico que se utiliza nos fenômenos naturais, caracterizado de uma neutralidade, né? O behaviorismo também está no pressuposto da orientação tecnicista da educação. Então, justamente, ele está ali. E que é o tecnicismo? Com o avanço da tecnocracia na organização da escolar, então, com o capitalismo industrial, a ciência deixou de se comprometer apenas com o puro conhecimento, voltando-se para o desafio de dominar a natureza. Sonho de Bacon, no início da Idade Moderna, que fascinava o ser humano. Hoje bem sabemos a máxima saber dele, né, de Bacon, saber é poder. Tornou-se uma convicção perigosa para orientar os destinos, né, da humanidade. Aí, com o avanço da tecnologia, exigiu a formação de técnicos especializados e, mais ainda, de uma organização do trabalho voltada para o aumento da produtividade, eficiência e eficácia. Para tornar possível essa meta, teóricos propuseram técnicas de racionalização, tais como a do norte-americano Taylor, né? Que aí a questão do Taylorismo, que é uma método, uma fórmula aplicada para as indústrias e que também transferiram para a escola, para a educação escolar. Justamente em meio à Revolução Industrial, período caracterizado pelo significativo desenvolvimento tecnológico vindo na Europa, que possibilitou a consideração da indústria e do capitalismo a partir do século XVIII. Então surgiram algumas formas de organização, sistematização desse tipo de produção. E aí uma delas foi a desenvolvida por Taylor, né? Frederick Taylor, ao final do século XIX, e ficou conhecido como administração científica. Que era o Taylorismo? Ele enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho, consumido nos moldes científicos. Desta maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Nesta mesma linha do Taylorismo, vão surgir o Fordismo, o Toyotismo. E aí, o que é o Taylorismo? Quer dizer, uma produção em massa, maximização, né, da produção, atrelado ao máximo aproveitamento da mão de obra, elevar a produção industrial ao menor tempo possível. Cada operário realizaria apenas uma atividade. Então, o operário que tem a sua especialização em lidar com a porta, ou fabricar a porta, ou apertar parafuso, ele vai precisar simplesmente desenvolver essa atividade. Ele não tem necessidade de desenvolver outros tipos de conhecimento, e aí evitando lentidão de produção e, consequentemente, né, traria melhor custo-benefício. Outra característica do Taylorismo é trabalho realizado de acordo com o rendimento do operário, né? Geração de estoque, produção de menor tempo e com menor gasto, controle de qualidade ao final do processo produtivo. Ao gerente cabe o planejamento racional, com base em metas concretas serem inseridos no processo produtivo. A gerência também é responsável pelos controles dos trabalhadores. O trabalhador exerce apenas uma função, aí está,
trabalho inteiramente subordinado à gerência, quer dizer, gerência científica. Então, todo esse controle vai exigir, né, a atividade, a função de uma gerência que chamava gerência científica. O sistema de ensino também é estruturado de forma fragmentada, porque é com essa influência e essa transferência desta forma de entender o trabalho na empresa, na produção, aí transferindo isso para a escola. E aí cada um vai exercer a sua função. E aí, nesse sentido, é, não há nem necessidade, por exemplo, de o professor ter o conhecimento do projeto político-pedagógico da escola, da organização escolar como um todo, dos problemas relacionados, né, ao andamento da escola, porque ele vai